eu não podia torcer. Eu tinha que estar fazendo uma análise isenta. Segundo, não dava nem tempo. Eu me envolvia com o trabalho, com o espetáculo. Então tipo assim, não cabia torcer na minha vida naquele momento. E realmente a realidade do Rio Grande do Sul não era como é hoje, de você ter jornalistas identificados, né? Era uma imprensa que cobria os dois e da mesma maneira. Você não tinha torcedores nos microfones, com raríssimas exceções. A não ser os caras mais decanos, assim e tal. Então a galera que tava começando ali, como eu, cara, a gente tava trampando. E pra mim tava tudo bem, não me violentava, assim, do tipo assim, meu Deus, eu quero torcer e não consigo, não. Só que aí eu venho pra São Paulo e aí muda um pouco, porque eu me distancio disso. Eu vejo que as mídias digitais, elas exigem mais transparência até com o público. O público, cara, quer saber quem é esse cara, de onde ele veio, para quem ele torceu na infância, é mais honesto. Não que quem não faça isso não seja, porque aí vai do cara. Mas o público, ele quer saber para quem o cara torce. E aí quando eu venho morar em São Paulo, eu também fico longe da família, né? E uma das coisas que mais me aproximava com meu pai, por exemplo, era o meu pai me levava nos jogos, a gente assistia os jogos do Grêmio junto e tudo mais. Quando eu não estava trabalhando, né? Aí nos últimos anos eu tinha perdido isso, né? E aí o que aconteceu? Eu passei a não trabalhar mais nos jogos do Grêmio. Eu passei a trabalhar nos jogos do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, como repórter aqui da Band e tal. E aí quando o Grêmio estava jogando, eu estava em casa. E aí eu comecei a assistir mais o Grêmio. E aí esse senso de pertencimento, digamos assim, né? Comecei a conversar mais com meu pai, né? Pô, hoje tem jogo do Grêmio, não sei o que e tal. Eu voltei a torcer. Meio que à distância, assim, como eu voltei a torcer. Pode entrar. Obrigado. E aí, tá num grande momento. E aí, e aí o que aconteceu? O jogo aberto também propiciou isso, porque ali, cara, todo mundo meio que, ou quase todo mundo, revela seu time, a Renata coloradaça, desde sempre, e eu meio que no muro ali e tal, e aí começou a me incomodar algumas coisinhas, porque ela, né, a Renata é muito torcedora, então ela puxa pro Inter, ela seca o Grêmio, e aí eu comecei, né, aos pouquinhos, dando umas cutucadas e tal. Só que o que aconteceu? Eu chego no momento mais emblemático possível. O meu primeiro ano aqui foi 2016. O Grêmio volta a ser campeão de um título relevante depois de 15 anos, ganhar a Copa do Brasil. Ao final desse ano, Inter rebaixado para a Série B. 2017, o Inter na Série B, o Grêmio campeão da Libertadores. Aí eu deitei, né? Aí eu falei, quer saber? Eu não vou esconder mais esse troço aqui não, né? Azar, chupa todo mundo, foda-se o Inter. E aí realmente aí aflorou, né? Aí aflorou e a partir dali, cara, tá demorado esse xixi, hein? Mas aí a partir dali, eu espero que você tenha ouvido do banheiro da minha, porque eu não vou repetir, evidentemente. Depois você pega a gravação. Eu nem ia falar que eu tava no banheiro. Mas eu ouvi. É que eu acho muito. Você entendeu? Eu saí de lá, cara. E aí quando você sai de lá, do foco, eu comecei a ver mais os jogos do Grêmio, porque eu trabalhava nos jogos do Grêmio. E eu tinha que ser isento. Então quando eu comecei a assistir mais, eu comecei a torcer. Meu pai longe, era o nosso contato. Mas como representante do Sul, a torcida do Inter não ficou meio chateada com isso? Cara, não, porque assim... O que acontece? A torcida do Inter tem os representantes dela também. Hoje tá Mas não nacionalmente, né? Mas aí tem a Renata Fã, né? Porra. Aí já mata. Cara, eu brinco com ela, eu falei assim, Renata, não fosse você, ninguém falaria do Inter. O Inter não existiria. O Inter só existe nacionalmente por sua causa. Eu brinco com ela, né? Mas, por exemplo, é que é diferente do cara que tem o canal. O Farid, por exemplo, é mais agressivo, por exemplo. Não, é que o Farid... Vários jogadores ficam bravos, chateados. Olha que loucura. Sabe a história que eu contei? Que eu entrava no vestiário e ficava admirando os repórteres? Um deles era o Farid. O Farid é monstro, cara. Porque o Farid, nessa época, tanto que eu não conhecia ele pessoalmente, e eu tô lá no vestiário e tal, e aí estão os repórteres entrevistando, eu ouço a voz dele. E vejo ele, e aí caraca, aí eu associo a pessoa com a voz. Eu era um molequinho. O meu pai falou, Farid, tira uma foto com meu filho aqui e tal. E eu tirei uma foto com ele porque, cara, eu ouvia ele no rádio e eu não o conhecia e era um dos caras que eu ficava babando, assim, porque ele, entrevistador, assim, um cara... Só que ele mudou a carreira, né, em algum momento. Ou teve que mudar, né? Pode ser. Encontrou um nicho e tá tudo certo. Hoje em dia tem espaço pra isso. E ele faz o show dele, cara. Ele, porra... Eu acho que o canal do torcedor, que muita gente confunde, outro dia até...
viralizou lá em Belo Horizonte, o cara falou assim, você tem que ser que nem tal pessoa, tem que ser imparcial como o canal do... Eu falei assim, ó, Porra. o cara pode até entender mais de futebol que eu, certamente será mais jornalista que eu, só não pode ser imparcial porque o cara tá com a camisa do... Não é? Às Você vezes tem que me ser... xingam de imparcial, sabia? Você é muito imparcial. Aí eu falei, não, você quer dizer que eu sou parcial, né? Porque se você tá me xingando, às vezes o Não, mas sabe esse me cara, xingar. o cara queria que eu fosse imparcial como o Como canal o cara que tá com a fardado. camisa do... Entendi. Não, Entendi. não é eu, o cara deve ser melhor que eu. Pô, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o pior é os que torcem, distorcem, não se assumem Ah, não. e você percebe que ele é clubista, entendeu? E Isso eu ainda acho tenta pior. dar lição de jornalismo. Nossa senhora, isso Isso. dá raiva, cara. Não é? Não, porque assim, irmão, o outro é clubista, o outro é... cara, e você tá sendo demais e não percebe, né? E não Demais. percebe. Não, isso aí é o que eu acho... É impossível. Esse é o ponto que eu acho que mais que eu discordo. O cara assumiu, tem o ônus e o bônus, É isso. ok? É isso. Agora, o cara dá lição de jornalismo, falando, não, ó, isso aqui, mas claramente, né? Claro, e eu acho que o público percebe, né? Não tem Pode como, cara. Mas também o ódio engaja muito, né? Tem isso, né? Isso. Mas aí vai de você querer seguir uma linha Tem... por esse lado ou querer ser Ai, você. ai, eu queria que você terminasse essa resenha maravilhosa, sensacional, falando da Renata, porque tem muita coisa assim de lacração, de tentar ganhar um espaço na marra, e eu sempre falo o seguinte, que pra mim, se todos os apresentadores, ou apresentadora, ou apresentadores, sei lá como é que chama, fosse Renata, eu tava muito feliz, porque ela é uma mulher Ela é surreal. 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 E outra, ela é uma nerd, assim, ela é chata. Pra Porque caralho. você chega pra conversar com ela de qualquer coisa, assim, de amenidade, ela fala da série D, ela vê tudo. Tudo. Você não tem Eu ideia. queria que você falasse da Renata também. Ah, a Renata, ela é tudo isso e mais um pouco. Irmão, a bicha é um negócio que eu nunca vi na vida. Me protege, né? Não, ela tem ali, ela é uma leoa com aquele time ali. Tá louco. Qualquer problema que, sei lá, possa existir ali, entre a gente nunca teve, né? Mas eu digo assim, de uma reivindicação. É. Pô, Renata, pô, final do ano e tal, não sei o quê. Pô, a gente precisa, esse telão precisa aumentar. Cara, ela briga pela qualidade do áudio, pela questão comercial, pela embalagem, pelo estúdio novo. E ela briga mesmo, cara. Ela vai lá na sala do Johnny, na sala do chefe e fala assim, ó, meu comentarista precisa ser valorizado, ó, eu não posso perder mais ninguém, ó, não sei o que. Ela fecha o time dela numa asa assim que, cara, e isso faz toda a diferença pra gente. Porque, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe como os veículos podem daqui a pouco sofrer uma instabilidade e tal. Cara, o jogo aberto, até pela audiência que dá, pelo faturamento que traz, Retorno, mas né? você olha pra Renata e você... Cara, Fica tranquilo. porque se um dia eu tiver que cair, alguém tiver que cair, é porque realmente a coisa... Porque ela defende o time dela com unhas e dentes. É uma crânio. Eu não sei como ela tem tempo pra ver uma série, porque às vezes ela vem falando de série comigo. Ah, eu tava assistindo tal série e tal. Mas aí, quando não tem jogo, por exemplo, ela fala assim, caramba, eu vou... Sabe o que eu fiz ontem? Eu falei, o que você fez, Renata? Não, eu reassisti o jogo do Inter da última rodada. Eu falei, não é possível. Eu reassisti as coletivas do Abel Ferreira, do Dorival Júnior. Eu falei, não é possível, Renata. Pelo amor de Deus, é isso? E aí, o que acontece? Ela chega ali, ela deita em todo mundo, né? E na concorrência, né? Porque não tem igual, cara. Não tem igual. Você pode achar você pode gostar mais de uma ou de outra, mas igual não existe, cara. Não existe. Coisa maluca. Ó, e o podcast, né? Que mudou alguma coisa? Porque antes passava na Band, né? Não passava uma época? Ah, é porque assim, o Denilson lá tinha uma parceria com a Vibra, que era o braço digital da Band, e aí alguns programas, alguns canais da Atena, do Neto, algumas coisas assim, eles reproduziam no YouTube da Band em alguns momentos. Passava até depois do jogo aberto, ali a gente exibia os intervalos, né, exibia alguns cortes e tal. Como o Denilson saiu, né, isso se desfez, ele foi seguir a vida dele.
A única coisa que a gente mudou de sede, né? A gente virou uma agência voltada para o mercado esportivo, né? A Inexperiência, onde você foi lá. Sim. Agora é a 94 Marketing Football, que agencia carreira o marketing, por exemplo, faz o marketing do Estevão, fez algumas ações publicitárias para o João Pedro, também do Chelsea, cuida de alguns atletas, cuida do Bruno Formiga, de talentos, assim, né? Jackson Follman, eu, Sgarbi, o Denilson, claro, né? Então, a 94, ela tá voltada pro futebol. É uma agência voltada pro futebol hoje. E aí a gente mudou de sede, foi próxima aqui até, inclusive. E aí o estúdio mudou um pouco. A gente tinha uma mesa lá uma mesa de botão, assim, né? Um campinho lá, agora é um sofazinho e tal. Mas seguimos na pegada aí, 4ª temporada, ano que vem continuamos também. Muita gente se perguntou, né? Pô, o Denilson vai pra Globo, acabou o podcast, acabou o canal dele e tal. Mesma coisa, cara, mesma coisa. Ele renovou agora com a Globo, mais 3 anos. O podcast segue na mesma batida e tamo indo, cara. Tá gostoso. Parceria continua. E o Instagram, né? Põe aí, Pokémon. Chico Garcia A, que é quando... 2 As no fim, né? Porque quando eu fui criar já tinha. Então, assim, pelo menos o meu Twitter é Chico Garcia A, o Instagram, o YouTube, é tudo o TikTok, é tudo 2 Azinhos no final. E Chico Garcia aqui no Inimigos da Balança. É com EQ, agora é com EQ. Ei, Garcia. garoto. Muito obrigado, viu, Chicão? Valeu, irmão. Espero que você tenha gostado também. Segue o Chico lá e dá o like aqui, que é importante pra nós. Tamo junto!